E hoje nós estamos aqui então mais uma vez, hoje presencialmente aqui na Igreja Batista em Alto Taquari, também online através da página do Facebook. Nós vamos estar iniciando a nossa reunião de libertação aqui do Ministério de Libertação Vidas Transformadas da Primeira Igreja Batista aqui de Alto Taquari. Hoje, dia 5 de junho de 2020, e nós estaremos orando, buscando ao Senhor nesse momento, clamando ao Senhor para que Ele nos abençoe. Temos pessoas presenciais aqui junto conosco e por isso estamos fazendo de um outro local, estamos fazendo aqui na igreja, no local da Igreja Batista, para que nós possamos assim estar alcançando vidas presencialmente e também virtualmente. Pai amado Senhor, nós queremos colocar as nossas vidas diante do Teu altar nesse momento. Nós buscamos a Tua face e reconhecemos a Tua grandeza e o Teu poder. Reconhecemos que só o Senhor é Deus, não há outro além de Ti. Buscamos a Tua presença, Senhor. Buscamos, Senhor, o Teu mover. Clamamos, Pai, que o Senhor perdoe as nossas falhas, os nossos pecados. Senhor, coloca eles diante de nós para que nós possamos, assim, estar, Senhor, resolvendo, Pai, melhorando diante de Ti, Senhor, para avançarmos em fé, em justiça, em amor, ó Deus, que nós possamos, Senhor, agradar o Teu coração, buscar a Tua face. Senhor, eu quero nesse momento clamar que o Senhor esteja ministrando ao nosso respeito neste lugar e sobre todos aqueles que vão estar nos assistindo. Eu quero te pedir, Pai, tomamos posse, Senhor, da Tua palavra, tomamos posse, Senhor, das armas espirituais, poderosas em Deus, para destruir todas as obras do diabo. Tomamos posse, Senhor, da palavra de Deus que está lá no livro de Efésios. Clamamos, Pai, porque sabemos que o Senhor é Deus e só o Senhor pode nos dar a vitória. Nós temos a convicção disso. Se não fora o Senhor que estivesse ao nosso lado, ora diga Israel, os inimigos já teriam nos consumido. Mas a Tua palavra diz, fortalecei-vos no Senhor e na força da Tua autoridade, do Teu poder. É por isso que nós viemos da Tua presença, nos fortalecer em Ti, na Tua palavra e no poder, na autoridade desta palavra. Sabemos, Pai, que precisamos nos revestir de toda a Tua armadura, aquela que nos foi entregue de forma espiritual, mas que traz em nós obras naturais, que faz, Senhor, com que as nossas obras sejam, ó Deus, formas de armas contra o inimigo. Senhor, que essas armas poderosas, essas armaduras que o Senhor nos fornece, sejam, Senhor, agora colocadas por nós, parte por parte, porque entendemos, e assim como está escrito, que nós precisamos delas para poder estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Nós não temos que lutar contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra os principados, as potestades, os príncipes das trevas deste século e contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Por isso nós tomamos posse desta armadura, para que possamos resistir no dia mau e, havendo feito tudo, permanecer inabaláveis. Senhor, que nós possamos permanecer inabaláveis mediante todas as ondas que passam por cima de nós. Senhor, eu apresento, Pai, as nossas vidas e de todos aqueles que estão, Senhor, conosco neste momento. Estejamos, pois, firmes, tendo cingido os nossos lombos com a verdade, vestir a couraça da justiça e calçar os nossos pés na preparação do evangelho da paz, para que por onde andarmos sobre esta terra, as marcas que deixemos sejam as marcas da Tua palavra, do amor que o Senhor tem por cada alma, por cada vida e da oportunidade que o Senhor está dando a nós a cada dia, a cada instante. Tomamos, Senhor, sobretudo o escudo da fé, com o qual podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomamos também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e oramos, Senhor, em todo o tempo, Pai, com súplicas e orações por nós, Senhor, no Espírito, vigiando com toda perseverança por nós e por todos aqueles que estão ligados a nós. Senhor, nós clamamos também, Pai, que a Tua palavra,
que está escrita no Salmo 91. Ó Deus, essa palavra que é viva e verdadeira, que é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, que diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, pode descansar. Então, Senhor, nós queremos descansar nesta tarde, à sombra da Tua presença, descansar na sombra do Altíssimo, ó Deus, porque nós podemos dizer Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Nós podemos dizer que o Senhor é o único Deus e não há outro além de Ti. Tu és um. E nós entendemos, Senhor, que só o Senhor é Deus. Por isso, Senhor, dizemos ao Teu respeito que o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, e no Senhor está a nossa confiança. Porque o Senhor nos livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. O Senhor nos cobrirá com as Tuas penas. E debaixo das Tuas asas, nós queremos acrescentar, eu e a minha casa estaremos seguros. A Sua verdade é o nosso escudo e a nossa armadura. Por isso não teremos medo dos terrores da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, ou a mortandade que assola ao meio-dia. Porque está escrito na Tua palavra e nós confiamos naquilo que a Tua boca disse, que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Somente com os nossos olhos contemplaremos e veremos a recompensa daqueles que não amam ao Senhor. Mas nós, Senhor, fizemos de Ti o nosso refúgio, nós fizemos de Ti a nossa habitação. Por isso está escrito que nenhum mal nos sucederá, nem praga alguma chegará à nossa casa, porque aos Teus anjos o Senhor dará ordem ao nosso respeito para nos guardar em todos os nossos caminhos. Eles nos sustentarão nas Suas mãos para que não tropece em pedra alguma. Nós pisaremos o leão e a áspide, calcaremos debaixo dos nossos pés o filho do leão e a serpente. Porque nós Te amamos, o Senhor nos amou primeiro, por isso nós podemos Te amar. E está escrito, porque nós Te amamos, o Senhor nos livrará. O Senhor nos colocará num lugar seguro, porque conhece o nosso nome e nós conhecemos o Teu nome. O Senhor ouvirá o nosso invocar e o Senhor nos responderá. Estará conosco no momento da dificuldade. O Senhor nos livrará dela e nós o glorificaremos. O Senhor nos dará abundância de dias e no final deles nos mostrará a Tua salvação. Tomamos posse, Pai, da Tua palavra. Sabemos que ela é a verdade e que ela se cumpra, Senhor, nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Quero agradecer a todos aqueles que estão aqui conosco, né? As nossas amigas que estão aqui, as nossas irmãs. E quero agradecer também aqueles que estão conosco. A irmã Jussara Agulhão também está conosco, a irmã Patrícia Vano, saudade também de você. O nosso deputado federal, né, Nelson Previdente, está também assistindo a nossa live. Que Deus tenha misericórdia de nós, sim. Temos orado para que o Senhor possa alcançar nosso Brasil e ter misericórdia, né, de todos nós. A Itagiane também está nos assistindo lá de Mineiros, a Daiele Souza Capossi também está conosco, o Ildefonso Prudêncio Marçal, a Luciana Vieira Carrijo também está conosco, a Débora Cristina Galvão. E a irmã Jussara pede oração pelo seu sobrinho que testou positivo e para todos os demais, né? Nós temos orado e queremos nos lembrar aqui da vida da irmã Raimunda, né, que perdeu o seu filho, e nós temos orado pela vida dela. Sabemos que o Senhor é soberano e que contra essa soberania nós não temos ação, né? Eu louvo a Deus porque apesar das dificuldades, no meio da dificuldade, nós sabemos que precisamos estar firmados com a nossa fé e a nossa esperança no Senhor, porque a nossa vida aqui é algo tão passageiro, né? Tão passageiro, que às vezes nós não temos ideia, nós nos esquecemos de quão frágil é a nossa vida. Mas estaremos orando sim por todos aqueles que
estão necessitando de cura, que estão enfermos, que estão infectados, que estão nas UTIs, que estão nos quartos de hospital, aqueles que estão enlutados, que perderam seus entes queridos, que nós estejamos orando pela vida deles, sempre nos lembrando deles. O Mário Márcio está nos escutando também lá de Campo Grande, a Lucirene Albertoni, a mãe da Adriele, né? A irmã Érica também lá da Fazenda Passo Fundo, o Carlos Gifani está conosco, a Dícia Amaral, e você vai deixando aí a sua mensagem para estar junto conosco aqui virtualmente. Eu vou mudar aqui para você ver como que nós estamos fazendo a reunião, para você se sentir parte da nossa reunião de hoje, tá? Olha lá, nós temos as irmãs lá, tá vendo? Ó, estamos aqui na igreja, neste exato momento, para estudarmos a palavra de Deus, né? A Marina Bernini está nos vendo da Itália, né? Alô, Marina, Deus abençoe, Deus le bendiga, né? Em espanhol, eu só não sei falar italiano, não parlo italiano, mas nós estamos aqui buscando ao Senhor, e independentemente de qualquer lugar do mundo, o Senhor nos ouve, né? O Senhor nos escuta. Ele está conosco, aonde quer que andarmos, aonde estivermos, o Senhor é conosco. E hoje nós vamos falar algo muito importante a respeito da fé para adoração. Nós estamos falando, nessas últimas 2 semanas, estamos falando dos 3 níveis de fé. Nós falamos da fé para a salvação, falamos da fé para a santificação na semana passada, e você pode assistir estes vídeos, estão gravados no YouTube. Eu tenho agora um canal do YouTube para que a gente deixe esses vídeos gravados e fiquem fáceis de serem acessados. Está no meu nome mesmo, Cristine Bernini, e lá estão os vídeos, né, que nós já fizemos anteriormente, estamos baixando eles aos poucos, e lá você pode assistir todos estes vídeos que nós fizemos já nas semanas anteriores. A Marionélia Dourado também está nos escutando, né? Que bom estar estamos com 16 pessoas ao vivo e mais todos os que estão aqui, né? Eu louvo a Deus porque é uma oportunidade da gente multiplicar a palavra, né? Eu sempre falei assim que o Senhor já havia colocado no meu coração, tanto que algumas irmãs já viram eu trazer o pedestal, né? Eu já havia comprado o pedestal antes, já havia me programado antes para poder fazer as transmissões ao vivo junto com as reuniões da libertação, mas eu tinha muita resistência, né? Eu tinha muita resistência. Mas a resistência tem que acabar por terra, né? Acaba caindo por terra devido à necessidade. Então, por causa da necessidade, nós estamos aqui. Eu creio que vai ser bênção na vida de todos aqueles que nos acompanharem. Amém? Então, nós já falamos a respeito da fé, né? Falamos da fé, da fidelidade, persistência, a respeito de acreditar. Nós falamos a respeito da condição de ter fé. O que é ter fé? André, você podia pedir para o Maninho ligar aquele negócio ali para mim? Será que ele consegue? Não, ligar ali, o ventilador. E a fé, na verdade, é algo muito além de acreditar. A fé é muito mais do que crer. A fé, assim como eu já comentei, a fé ela tem uma conotação de ouvir e ser fiel àquilo que se ouve. A fé tem uma conotação de fidelidade, de persistência, de paciência, de acreditar e de ter ações ligadas àquilo que acreditamos. Isso é fé, né? Muitas vezes para nós a fé parece ser algo apenas sobrenatural, mas hoje nós vamos ver que existe uma fé para a adoração. Existe uma fé para a adoração, assim como existiu uma fé para a santificação, assim como houve uma fé, e eu coloquei ela, uma fé para a salvação. Então, ser salvo, ser santificado e aprender a adorar a Deus são os 3 níveis que eu entendo que nós precisamos viver. Muitos estão aquém ainda da salvação. O que é estar aquém da salvação? É, na verdade, estar vivendo uma vida longe da presença de Deus. Isso é estar
para lá da salvação, a não ter alcançado a salvação. Pessoas que são guardadas pela misericórdia do Senhor. Não são pela providência do Senhor. Eu sempre comento assim a respeito da questão da responsabilidade de Deus. Ele tem responsabilidade para com os seus, né? Lá em João capítulo 1, ontem até no culto nós colocamos aqui, João capítulo 1 diz que através do verbo que se fez carne, nós tivemos a condição de nos tornarmos filhos de Deus. Isso significa, se nós nos tornamos, é porque antes nós não éramos filhos de Deus. Existe um ditado popular por aí dizendo que todos são filhos de Deus. Na verdade, todos nós somos criaturas de Deus, né? Filhos são aqueles que têm aliança. Filhos são aqueles que são adotados, não é verdade? Na nossa vida natural, quando nós falamos de filhos, nós podemos ter os nossos filhos sanguíneos e podemos ter filhos do coração, que nós chamamos, né? Filhos por adoção. Nós não somos filhos sanguíneos de Deus, vamos dizer assim, por sermos aliançados com o povo de Israel, através da descendência de Abraão, mas nós somos filhos do coração de Deus, filhos do coração porque somos adotados, nos tornamos filhos de Deus. Temos os direitos de filhos e os deveres de filhos. E muitas vezes o que nos fala é apenas a respeito dos direitos e não dos deveres. Eu quero perguntar para você aí se você está nos escutando bem, se você está nos escutando direitinho, se está com algum problema no som, porque aqui a gente não tem muito esse feedback. Ita, fala para nós aí se você está ouvindo direitinho o nosso áudio, tá? Então, a Ita até está falando que é bom que a transmissão possa ser feita assim, porque podemos acompanhar mesmo de longe, né? A Diene já colocou dizendo que o som tá bom, né? Então, nós nos tornamos filhos de Deus, filhos adotados, filhos de coração. Eu sempre coloco esse exemplo que quando nós estamos, por exemplo, na nossa casa, tem os nossos vizinhos têm filhos, não é verdade? Se o filho do vizinho está brincando na rua e de repente vem um automóvel e você vê o perigo, o iminente perigo que aquele menino, que não é seu filho, mas é filho do vizinho, o vizinho é que tem responsabilidade de cuidar, de amparar, né? Não é assim? Não somos nós que estamos com essa responsabilidade, mas é o vizinho que está com essa responsabilidade. Mas no momento da dificuldade, no momento do perigo, nós, mesmo que não haja sobre nós aquela responsabilidade de cuidar, nós vamos proteger a vida dele, não é assim? Não vamos? Vamos ou não vamos proteger? Vamos, né? Então, essa proteção que nós estamos fazendo é a misericórdia do Senhor que muitas vezes guarda as pessoas que nem mesmo têm aliança com Ele. Pessoas que nunca amaram a Deus, que nunca buscaram a Deus, que nunca quiseram saber a respeito de Deus, mas estão sendo guardadas pela misericórdia do Deus Todo-Poderoso. Vocês estão entendendo? Obrigada a todos aqueles que estão nos mandando um feedback aí, né? A Lucirene, também a Diene, obrigada pelo feedback de vocês, tá? E compartilhem esse vídeo, podem compartilhar lá na sua página do Facebook, você pode compartilhar e assim ser um instrumento para que também esse vídeo chegue a outras pessoas, chegue a mais pessoas, que mais pessoas possam ouvir esse vídeo de hoje também. Então é essa misericórdia que muitas vezes Deus exerce sobre nós, exerceu sobre a minha vida. Eu tenho certeza que exerceu sobre a sua vida antes mesmo de você conhecer a Deus. Eu me lembro de uma situação quando eu era criança, eu vim aqui para o Mato Grosso e nós fomos passear numa fazenda, eu era bem pequena e eu fui andar de bicicleta e naquele dia eu comecei a andar de bicicleta ao redor da casa da pessoa que nós fomos visitar. E naquela época, os implementos de trabalho na lavoura, eles eram colocados ao redor da casa, né? E naquele dia,
eu me lembro que atrás da casa dessa pessoa que fomos visitar, tinha grades, né? Grade aradora, grade niveladora, elas são diferentes entre si, apesar de serem grades, né? A grade aradora, ela tem um distanciamento maior entre um disco e outro disco de corte. A niveladora, a distância é menor. Naquele dia, quando eu caí de bicicleta, eu abri os meus olhos, né? E quando eu abri os meus olhos, a minha cabeça estava entre 2 discos de grade aradora, né? Ou seja, eu caí com a bicicleta, mas a minha cabeça, ela não bateu em nenhum disco. Ela entrou exatamente no vão entre os 2 discos. E se eu tivesse batido a cabeça ali naquele momento? Vocês imaginem que isso tem aproximadamente 40 anos atrás. Se hoje nós já temos essa dificuldade na questão de saúde, atendimento de saúde, imaginem há 40 anos atrás, né? O que seria de mim naquele dia? Foi a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. Quero agradecer também ao pastor Valnei Santana, um grande abraço. O pastor Valnei, se não me engano, é do Rio de Janeiro, né? Foi conosco, Santana do Rio de Janeiro, né? Foi conosco para Israel em 2017. Um grande abraço para vocês e para toda a sua família, pastor. Deus abençoe. Então, naquele dia o Senhor exerceu a misericórdia dele sobre a nossa vida, né? Sobre as nossas vidas, porque ainda não tínhamos uma aliança de filhos, porque apesar de tudo, estarmos na igreja, não tínhamos ainda a consciência, né? Por que a palavra de Deus diz que nós precisamos ter a consciência para sermos batizados? Porque nós precisamos ter consciência daquilo que nós estamos assumindo. Nós precisamos ter consciência daquilo que estamos assumindo com Deus, diante de Deus. Porque é que muitas igrejas, né, não batizam crianças, né? Lá no judaísmo eles fazem a Brit Milá. A Brit Milá, se não me engano, a Brit Milá, ela significa a circuncisão do prepúcio do órgão masculino ao 8º dia, né? Eles são apresentados na sinagoga. Então, com 8 dias a criança é apresentada e é feito esse ritual de aliança daqueles que são descendentes de judeus. Nas igrejas evangélicas, né, muitas delas batizam crianças, mas a palavra de Deus diz que precisamos crer. A Bíblia diz assim: a quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. Então, a salvação não está no ato do batismo. A salvação, ela está no crer, na posição que assumimos diante de Deus, naquilo que entendemos, naquilo que compreendemos, na aliança que estamos fazendo. E no momento que nós fizemos esta aliança, então nós nos tornamos filhos de Deus, com direitos e com deveres, né? Com direitos e com deveres. E esta responsabilidade de Deus para conosco, ela se manifesta a partir do momento do nosso posicionamento, da nossa posição para com Ele. Senhor, a partir de hoje, eu quero te servir, eu quero te adorar. Eu peço perdão pelos meus pecados, pelas minhas transgressões. Andei distante contigo, longe da tua presença até hoje. Mas a partir de hoje, eu faço um pacto, eu faço uma aliança contigo, de que eu andarei segundo a tua vontade. Não foi isso que nós fizemos? Quando nós aceitamos a Jesus, né? Esse aceitar a Jesus, ele tem pouco tempo. Não foi sempre assim, não foi sempre dessa maneira. O aceitar a Jesus, a forma de falar, ele tem aproximadamente 100 anos, um pouco mais, através das grandes cruzadas evangelísticas. Levante a sua mão se você quer aceitar a Jesus, né? O fato é de você reconhecer que Yeshua é o Messias. E ele trouxe para mim e para você o conhecimento do Deus Criador e do céu e da terra. E a partir desse momento nós precisamos fazer uma aliança com Ele. Precisamos fazer uma aliança com este Deus que traz até nós a salvação.
Então já falamos da salvação e já falamos também da santificação. Falamos na semana passada a respeito da santificação, a fé que nos leva a entender que depois desta fé da salvação, ainda tem o processo da santificação. De crescermos, assim como diz a palavra, se não me engano é Oséias, conhecereis e prosseguireis em conhecer ao Senhor, né? Então existe um processo de santificação. O que é santificação? É a purificação. Nós vemos naquele momento o processo da santificação sendo manifesto nas nossas vidas, e a ilustração que eu dei na semana passada foi de um copo ou de um vaso de água bem suja. Sabe água barrenta? Água bem barrenta? Você pega aquele copo de água bem barrenta e coloca debaixo de uma torneira com água limpa. Você não precisa ligar toda a torneira de uma vez se você não quiser. Você deixa a torneira pingando, um pingo de água limpa, um após o outro. O que vai acontecendo com aquele copo de água? Ele vai limpando. Este é o processo de santificação a partir do momento que nós recebemos ao Senhor através da fé para a santificação. Então nós vamos sendo santificados pela lavagem, pela palavra. Somos santificados dia após dia, quando a gente ouve, quando a gente estuda a palavra, nós vamos sendo santificados, vamos sendo purificados por esta palavra, de tal forma que esta palavra venha nos purificar, venha nos limpar. Mas isso não significa, irmãos, que nunca mais você vai ser sujo. Se você pegar uma água barrenta de novo, jogar dentro daquele copo de novo se transforma em sujo. Aquele copo de novo vai estar sujo. Então nós precisamos constantemente estar buscando esta lavagem pela palavra de Deus, esta lavagem da palavra constantemente nas nossas vidas, para manter a nossa vida em santificação. O que é ser santo? O que é ser santo? O que é estar sendo santificado? Santificado, muitas pessoas acreditam que ser santo é ser perfeito. Na verdade, ser santo não é perfeição. Ser santo é separação. A Bíblia diz que os utensílios que eram levados ao templo, eles eram santificados através da consagração, né? Da consagração com óleo, da consagração com o sangue do sacrifício. Os sacerdotes, os levitas, eles eram santificados através da consagração. Então existe um processo de apresentação. A partir desse momento você está separado do mundo, você está separado do pecado para se apresentar diante de Deus separado, né? Cada vez mais santificado, mais limpo, mais perfeito. Isso não significa que vamos ser perfeitos de todo, alcançamos a perfeição. Não. Na verdade, isso significa que precisamos iniciar, e esse processo não tem fim. Acreditem em mim que esse processo de santificação, ele só termina no dia em que nosso espírito sai do nosso corpo, no dia da morte. Então, naquele dia, o processo de santificação acaba, porque nós vamos parar de usar este corpo. Quem precisa ser santificado? O nosso corpo e a nossa alma, né? E a nossa alma é feita impura, o nosso corpo é feito impuro através do quê? Através dos nossos ouvidos, através dos nossos olhos, através da nossa boca, né? A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então, o nosso coração precisa ser santificado, a nossa alma, através do quê? Da palavra de Deus. A palavra de Deus vai nos santificando, ela vai nos purificando, ela vai nos mostrando aonde que estão as arestas que precisam ser retiradas de nós. Esse é o processo de santificação. E hoje nós vamos falar sobre a fé para a adoração. Mas primeiro precisamos entender o que é adorar.
Qual é o processo de adorar? Então nós estamos falando de 3 níveis de relacionamento com Deus. É isso que eu quero deixar. Nessas 3 semanas, eu quero mostrar que nós podemos ter 3 níveis de relacionamento com Deus. Sem falar do nível sem o relacionamento com Deus, né? Estou falando de 3 níveis de relacionamento com Deus. Isso nós podemos, eu me lembro de uma vez que eu preguei a respeito destes níveis, dando exemplos em relação àqueles que seguiam a Jesus. Por exemplo, a maior quantidade de pessoas que seguia Jesus era chamada de multidão, né? Naquela multidão haviam pessoas de todo tipo, certo? De todas as nações, de línguas, de culturas. As pessoas iam cada uma pela sua própria vontade. Umas iam porque precisam ser curadas, outras iam por curiosidade, outras iam porque uma multidão estava indo, então eu quero saber o que está acontecendo, não é verdade? Se a gente parar numa cidade grande, aqui não tem prédios, né? Mas se você parar no centro de Alto Taquari e começar a olhar para cima, você vai ver várias pessoas perto de você que logo já vão olhar para cima, certo? São pessoas assim, tá olhando para cima, tá acontecendo alguma coisa, eu vou lá ver, eu quero saber também, né? Então, pessoas que estavam no meio da multidão, um relacionamento longínquo com o próprio Yeshua. Aí você pode lembrar que Jesus, de certa forma, depois ele separou daquela multidão 70 pessoas para pregarem. Ele mandou 70 pessoas de 2 em 2 para irem à frente dele, anunciando nas cidades que Jesus, o Messias, e que a palavra de Deus vinha se manifestar. Depois daqueles 70, ele retirou 12, e você conhece, chamados discípulos, ou depois apóstolos. Dentro desses 12, nós vimos que ele tirou 3. E aí eu quero que você me lembre os nomes. Pedro. Esqueceram? Pedro, Tiago e João. Tirou destes 12 os 3. E dentre os 3, ele ainda tinha um que era o mais próximo dele, que era João. A palavra de Deus diz que João era tão próximo de Jesus que ele deitava a sua cabeça no peito de Jesus. Somente João teve condição de pedir a Jesus, de perguntar a Jesus, quem é que o trairia? Se você for olhar na palavra de Deus, naquele episódio descrito, na ceia, Jesus disse, dentre vocês irá de me trair. Ninguém teve coragem, uns falaram, sou eu. Aí ele falou assim, aquele que coloca a mão comigo dentro do pote, aquele que irá me trair. Mas outro texto diz que Pedro olhou para João e ele fez assim para João, pergunta aí, pergunta você, João, você é mais chegado com Jesus, pergunta você para ele. E João perguntou e Jesus respondeu. Então eu quero dizer a você que existem níveis de relacionamento. E nós estamos falando agora de um terceiro nível. Não de um nível de relacionamento com Deus apenas através da salvação, onde se reconhece a Deus como Deus, onde se reconhece que se viveu uma vida distante de Deus, no pecado, na transgressão, né? Em tudo aquilo que desagradava a Deus, mas agora começamos a buscar então o segundo nível de relacionamento, que é o nível da santificação, que é onde nós tiramos de nós aquilo que desagrada a Deus. Tiramos de nós aquilo que desagrada a Deus. Eu já comentei com vocês algumas vezes, né? Dos hábitos que nós temos. Nós temos hábitos, certo? Como se torna um hábito? A criança gosta de escovar os dentes já desde que tem dentinho? Não. Você precisa fazer que ela crie o hábito de escovar os dentes, lavar as mãos, tomar banho, não é verdade? São hábitos que precisam ser criados. Nós também tivemos hábitos que trouxemos
trouxemos da nossa vida distante com Deus, de uma vida que não conhecia a Deus, que não conhecia a sua palavra, que não se importava com a sua palavra. Eu me lembro de um termo que eu usava e que na minha família ainda, muitas vezes se usa, um termo que na verdade não representava aquilo que eu acreditava. E naquele momento eu tive que me policiar para deixar de falar aquilo que era um hábito de linguagem. Eu vou dar outro exemplo dentro daquilo que nós vamos falar a respeito de adorar, Nós vamos falar o que é adorar. Adorar é expressar honra a Deus através do respeito, é reverência, devoção genuína a Deus, render ou prestar culto, idolatrar uma divindade, fazer de um Deus o seu ídolo, cultuar, demonstrar excesso de admiração, venerar algo ou alguém, reverenciar, gostar de maneira exagerada ou extrema. Isso são definições do dicionário, que eu discordo com alguma delas. Por exemplo, venerar algo, Venerar algo. No nosso dicionário, você pode dizer, por esta definição, você pode dizer que você adora comer lasanha, certo? Mas eu quero dizer algo para você, que a palavra adorar, ela está ligada somente ao Senhor. Se você for abrir a palavra de Deus em Êxodo capítulo 20, eu vou abrir aqui porque eu não separei aqui no meu estudo. A Bíblia diz: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, da terra da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Quando você usa a palavra adorar para Deus e para uma outra coisa, a mesma palavra, você está, de certa forma, colocando as duas coisas em um mesmo patamar. Você está entendendo? Em um mesmo nível. Você está colocando, porque pelo entendimento do dicionário português, nós podemos fazer isso. Mas, na verdade, a palavra adoração, ela se expressa apenas ao Senhor. O próprio livro de Deuteronômio, capítulo 6, Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, que é o texto que é um dos textos que eu mais gosto, por exemplo, dentro da palavra, que é o Shema Israel. Ele diz: ouve, ó Israel, e atenta. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os guardar. Não, desculpa. Ouve, ó Israel, e atenta em os guardar, é o versículo 3, E ele diz assim: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder, da tua autoridade, do teu entendimento. Nós não podemos comparar ninguém ao Senhor. Ninguém pode ser comparado. Eu não posso usar a mesma palavra de adoração para uma coisa que eu gosto muito, que é assim que a gente vai expressar, vai começar a corrigir isso, porque nós precisamos corrigir, esse é o intuito da libertação. Você começar a corrigir a sua postura, e hoje nós vamos entrar dentro disso, a corrigir, e você vai, ao invés de você falar, eu adoro chocolate, o que você vai falar? Eu gosto muito de chocolate. Não é verdade? Porque adorar é para Deus. Adorar é reverenciar, é se prostrar, é cultuar. Nós vamos ver aqui na Bíblia vários textos que mostram a adoração no sentido de reverência, de se prostrar diante de alguma coisa, de colocar o seu rosto diante de alguma coisa, de reconhecer a soberania daquilo sobre a sua vida. Chocolate não pode ter isso sobre você. Inclusive a gente faz jejum de chocolate,
quando gosta demais, para que o corpo entenda que o chocolate não tem ação sobre a nossa vida, nem a lasanha, nem nada que possa sobrepujar a presença de Deus. É para isso que serve o jejum. Nós já falamos sobre o jejum como arma de guerra esses dias atrás. Está também no canal do YouTube. Deixa eu responder o povo aqui. Quero agradecer a pastora Marlene Plaster, lá de Cuiabá, que também está nos assistindo. A Márcia Belisário. A irmã Crista. Que Deus abençoe. Eu também gosto muito de chocolate, né? Gosto muito de chocolate, mas não adoro. Nós precisamos corrigir os nossos hábitos de linguagem, porque adorar é reverenciar, é cultuar. Eu quero que você saia daqui hoje entendendo que é expressar honra através do respeito, é cultuar, entendeu? Isso é adorar. É o ato de mostrar respeito e amor por Deus. O ato de mostrar respeito e amor pelo Deus que você diz servir, pelo Deus que você resolveu seguir, pelo Deus que você disse: a partir de hoje eu vou seguir a Deus, eu vou obedecer a Deus, eu vou me sujeitar à vontade, à palavra de Deus. Então, quando nós falamos isso, nós estamos falando de adoração. A Bíblia, ela está cheia de versículos que vinculam a ideia de adorar, a ideia de se prostrar, né, diante de Deus, se ajoelhar diante de Deus. A palavra hebraica, ritawa, né, e tem uma outra palavra que eu me lembro bem, que o cantor Paul Wilbur uma vez pregou e eu nunca mais me esqueci. Ele fala que há uma palavra em hebraico que fala shahar. Shahar significa se prostrar, se colocar no chão, reconhecendo a soberania deste Deus. Então, essa palavra também significa prostrar-se ou curvar-se. Aí eu quero que você abra, ou que você acompanhe comigo, ou pelo menos anote aí onde você está anotando, Êxodo 34:8, que diz que imediatamente, curvando-se Moisés em terra, o adorou. Êxodo 34, está falando a respeito do relacionamento, né? Êxodo 34:8, do relacionamento entre Deus e Moisés, lá no Monte Sinai. Depois de ele ter quebrado as primeiras tábuas, o Senhor então fala com Moisés lá no Monte Sinai. E aqui em Êxodo 34, versículo 8, a palavra de Deus diz que Moisés se prostrou, curvou-se diante do Senhor. Salmo 95:6 está escrito: vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Mais uma vez o salmista aqui falando: venham, vamos nos prostrar, vamos nos ajoelhar perante o Senhor que nos criou. Segundo Crônicas 7, versículo 3, diz assim: todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram com o rosto em terra sobre o pavimento, e adoraram e louvaram o Senhor. Quero que você preste bem atenção nisso. Eles se prostraram e adoraram e louvaram. Então nós vamos entender lá na frente que louvor não é adoração. Louvor é a expressão da adoração. O louvor é a manifestação através de cantos, hinos espirituais, através da nossa palavra, a nossa adoração. E aí ele diz assim: porque é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Segundo Crônicas 7:3. E também Apocalipse 4:10 diz assim: os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono. Estes anciãos citados aqui em Apocalipse eram homens que tinham autoridade. Na palavra profética,
quando nós vemos uma coroa sobre a cabeça de alguém, nós estamos vendo alguém que tem autoridade, alguém que tem um título. Aqueles 24 anciãos que tinham coroas sobre as suas cabeças, eles se prostraram diante do Senhor e depositaram as suas coroas diante do trono, ou seja, depositaram a sua autoridade, renderam a sua autoridade diante do Senhor, do Todo-Poderoso, do Soberano, né? Então, adorar não é apenas se prostrar com o rosto em terra. Nós estamos mostrando que na Bíblia, muitas vezes, quando houve adoração a Deus, houve uma prostração, a pessoa se prostrou, os povos se prostraram. Eu quero que você se lembre da história de Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Lá no livro de Daniel, quando o rei fez uma estátua muito grande, chamou todo o povo, os príncipes, os sátrapas, os prefeitos, os governadores, chamou todos para que se prostrassem diante daquela estátua, adorando aquela estátua, né, em reverência à imagem do governador, do imperador, né, que era considerado como um rei, como um deus. E naquele momento, ao tocar das trombetas, Sadraque, Mesaque e Abednego, né, não se prostraram diante do Senhor, diante daquela estátua. E por isso eles foram lançados na fornalha, e lá você conhece a história, que eles não se queimaram, né? Apenas as cordas dos seus braços se soltaram, nem havia cheiro de fumaça na sua roupa, e lá havia como que um quarto homem junto da fornalha. Então vocês se lembrem que o prostrar, o adorar, ele pode ser manifesto através do prostrar, né? Mas há muito mais do que isso para aprendermos, né? Lá em 1 Samuel capítulo 1, versículo 1 a 3, fala a respeito do pai de Samuel. O pai de Samuel, né, chamava Eucana, né? E Eucana tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra chamava Penina. Penina tinha filhos, mas Ana não tinha filhos. E aí eu vou deixar para você ler lá em 1 Samuel capítulo 1, versículo 1 em diante, né, a respeito da história de Samuel. Mas aqui nesse texto diz assim: todos os anos esse homem subia de sua cidade a Siló. Siló é Jerusalém, tá? Ao Monte Sião, ao Monte Moriá. E aí ele subia à cidade de Siló para adorar e sacrificar. Eu quero que você se lembre disso. Adorar e sacrificar, tá? Ao Senhor dos Exércitos. Então, lá Ofni e Finéias eram os dois filhos de Eli e eram sacerdotes diante do Senhor. Então, aqui nesse texto, nós vemos que a adoração, ela está junto não só com o louvor, mas agora ela está junto com o quê? Sacrificar, com o sacrifício. E aí nós precisamos entender como que era o sacrifício daquele tempo, como funcionava o sacrifício daquele tempo. Normalmente, eles levavam um cordeiro para sacrificar em Yom Kippur, né? Eram 3 festas, são 3 festas que o povo de Israel precisava, sem falta, se apresentar diante de Deus. Uma delas, se não me engano, é Yom Kippur, é a Pessah, né, que é a Páscoa. E a terceira festa, se não me engano, é Shavuot, que é Pentecostes, tá? São essas 3 festas. Então, eu quero lembrar a você que nesse tempo eles subiam para adorar e para sacrificar. Como que era levado o sacrifício? Eles separavam um cordeiro de dentro do rebanho ou compravam um cordeiro pequeno, novo, e eles criavam esse cordeiro dentro de casa, junto no pátio. Ele não era criado junto com o rebanho. Ele não podia ser criado junto com o rebanho, sabe por quê? Porque ele não podia ter machucado. Ele tinha que ser perfeito.
Ele não podia estar machucado, ele não podia estar abatido, ele não podia estar cortado no momento de ser apresentado. Ele precisava estar imaculado. Então a família, ela criava um cordeirinho dentro de casa. Você tem um cachorrinho dentro de casa? Você tem um cachorrinho que você gosta? É mais ou menos isso. Criava aquele cordeirinho como se fosse um cachorrinho. E por um tempo ele ficava junto com a família, sendo cuidado. Naquela época, eu quero lembrar a você que não tinha metrô, não tinha carro, não tinha rodovia, não tinha ônibus, não tinha avião. Eles iam muitas vezes para Siló sacrificar a pé. Demorava dias para chegarem. Eles subiam a Jerusalém, porque Jerusalém está nos montes. Então eles subiam a Jerusalém para adorar e sacrificar ao Senhor. Como que aquele cordeirinho era levado? Ele era levado caminhando no meio das pedras para ele cair, para ele se machucar e chegar lá você perder o sacrifício? Não, o cordeirinho ele era levado sobre os ombros. Ele era levado sobre os ombros. Um cordeiro de 1 ano, para quem entende um pouquinho de ovelha, ela deve pesar aí uns 40 quilos, 50, né? Um cordeirinho de 1 ano, talvez até um pouco mais. Levava aquele cordeiro nos ombros, colocava sobre os ombros, levava para Deus aquele cordeiro perfeito. Aquele cordeiro primeiro, ele era imerso em água, num tanque de batismo. Ele chegava lá, eles lavavam o cordeiro. Depois eles tosquiavam o cordeiro, porque se o cordeiro tivesse algum defeito, nem a lã não poderia ser usada. E aí depois de tosquiar, é que o cordeiro era sacrificado em nome daquela família. Você está entendendo? É a mesma coisa, vamos colocar aqui de forma bem esculachada, desculpa a palavra, que a gente pegar o seu cachorrinho e entregar o seu cachorrinho para ser morto no seu lugar, para pagar o seu pecado. Ele não fez nada. O cachorrinho não fez nada. Quem pecou foi você. Quem transgrediu foi você. Mas é o cachorrinho que vai morrer. O cachorrinho que você cuidou, que você tem amor, que dorme com você na sua cama. Porque você acha que o cordeirinho não dormia com eles na cama? As crianças pegavam aquele cordeirinho como um bichinho de estimação. Dormia na cama, cuidava, né? Junto lá, no pátio da casa. Sacrificar significa atitudes. Ele tinha que ter todo um processo, tinha que ter obra, tinha que pensar no sacrifício, tinha que se anteceder no sacrifício, tinha que cuidar do sacrifício. Você está entendendo para mim? Adorar não é apenas acreditar em Deus. Não, eu adoro a Deus, eu amo a Deus. Amar a Deus é nossa obrigação. Amar a Deus é um sentimento, mas adorar a Deus não é apenas o sentimento. Adorar a Deus não é só sentimento, né? É isso que nós precisamos entender. Nesse sentido, a palavra adorar vem juntamente com o ato, vem juntamente com a ação, com uma ação, com algo que se fazia para entregar ao Senhor. Este é o segundo aspecto de adoração, uma associação entre adorar e servir a Deus. Adorar e servir. Eu sei que muitas mulheres não vão gostar do que eu vou falar aqui, né? Porque eu sei que vocês não, porque vocês já me conhecem e sabem tudo que eu ensino, né? Mas quando nós somos esposas para amar e servir. Amar e servir. Tem gente que casa para amar e para só ser amada. Não, eu caso porque ele vai me servir. Um servirá ao outro. Porque amar está junto com servir, né? Isso significa levar o chinelo. Isso significa levar a toalha no banheiro às vezes. Isso significa
fazer todas as coisas que estão envolvidas no servir aquele que nós amamos, certo? Ou você fala assim, não, eu amo meu marido, mas ele que se vire com a roupa, com o chinelo, com a comida, ele que se faça tudo, eu não vou fazer nada para ele. Gente, que amor é esse? O amor é demonstrado através do serviço. Ele é demonstrado através da nossa dedicação. A adoração a Deus, ela precisa ser demonstrada através das nossas obras, através da nossa dedicação, através das nossas atitudes. Não é apenas de palavra, e você vai entender isso. Um exemplo do conceito de que adorar apenas a Deus, né, não só significa adorar só em palavra, está em Mateus 4,10, esse texto lá do Evangelho de Mateus, que eu já citei várias vezes aqui nessas lives, né, nos vídeos, quando Jesus ele resiste a Satanás e diz, vai-te, eu falei em hebraico, vai-te, Satanás, né, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Só a Ele adorarás e só a Ele servirás. Então a adoração, ela está ligada ao serviço. A adoração está ligada ao serviço. A adoração está ligada à atitude. A adoração está ligada à ação. Ninguém adora a Deus apenas de língua, apenas de palavra. Não apenas implica em reconhecermos Ele ser o nosso Senhor, mas servi-lo, servir a Deus em todas as áreas da nossa vida. Tem pessoas que têm dificuldade e falam assim, não, eu não vou dar o dízimo, porque lá naquela igreja, não vou dar o dízimo para pastor nenhum, tá vivendo do meu dinheiro. O dinheiro é seu. Ninguém está obrigando ninguém a dar o dízimo ou de ofertar. Mas quando você ama a Deus, você ama a sua obra. Quando você ama a Deus, você faz questão de que a obra do Senhor, desse Deus que você diz que serve, que ama, que adora, que ela se perpetue. E essa obra não se perpetua se não tiver recursos, certo? E se nós não tivermos recursos? Como que você vai manter uma pessoa, um missionário a pregar? Como que você vai manter uma igreja? Como que você vai manter? Tem muita gente, dízimo é uma coisa muito complicada. Tem todo tipo de gente, todo tipo de pessoas. Mas eu digo para você que quando você devolve o dízimo, porque você não está dando para Deus, Ele já te deu 100%. Você está devolvendo uma parte, certo? Uma parte. Aquilo que você devolve, você está devolvendo ao Senhor. Eu devolvo ao Senhor. O que se faz com aquilo é problema de quem recebe. Vai ser julgado pelo Deus Todo-Poderoso. Se estiver fazendo errado, vai pagar pelo erro, certo? Porque nosso Deus é justo. Ele é fiel. Ele não é infiel. Mas o Senhor vai olhar para a sua ação, para a sua atitude e vai ver que através da sua atitude de apoiar a obra de Deus, o manifestar de Deus, você está adorando a Deus. Você está entendendo? Vocês estão entendendo? Então, a questão do dízimo, ela é lembrada como adoração. A oferta é uma adoração. E aí você fala assim, mas eu só posso dizimar, eu só posso dar na igreja? Não, existem vários outros, né? Na nossa igreja aqui, na Primeira Igreja Batista, se devolve aqui dentro da igreja. Mas quando você apoia a obra de Deus com seus recursos, não significa apenas você dizimar. Você está entendendo? Não significa dizimar. Vou te dar um outro exemplo. Existe um termo na cultura judaica que é algo assim que me impacta e eu gosto muito de aprender
com eles, porque eles têm um conhecimento milenar do Deus que nós servimos, certo? Eles conheceram este Deus antes do que eu. Então, nada mais justo do que eu vá conhecer este Deus que eu digo que sirvo através daquilo que eles podem me contar, né? Eles pegam os seus recursos e eles investem em algo que a gente chama, que eles chamam de tzedakah. Na verdade, até esses tempos atrás eu fiz uma live e falei errado. O ato de se converter ao Senhor se chama techuvá. O ato de ofertar na vida das pessoas se chama tzedakah. É aquilo que nós chamamos de caridade, de bondade. Você vê uma pessoa passando necessidade e você fala, não, eu já entreguei meu dízimo lá na igreja, né? Eu já levei tudo lá na igreja, eu não ajudo mais ninguém, porque eu já fiz a minha obrigação. A Igreja Batista aqui de Altaquari tem um Ministério de Ação Social, que pega os seus recursos e distribui para aqueles que são necessitados. Você sabia disso? Nós temos um ministério aqui que ajuda pessoas necessitadas, que estão passando dificuldade com alimento, dificuldade com remédio, várias dificuldades. Isso é você adorar a Deus. Você sabia? Que quando você ajuda um necessitado, você está adorando a Deus. Porque a Bíblia diz, uma vez, no texto que eu até esqueci de separar, mas estou me lembrando dele, porque eu me lembrei antes, Jesus disse, porque vocês não foram me visitar, porque vocês não me alimentaram, porque vocês não me cuidaram, não cuidaram das minhas feridas. Aí as pessoas perguntaram para Jesus, mas quando, Senhor, que nós não fomos visitar o Senhor na prisão? Quando que nós não curamos as suas chagas? Quando que nós não distribuímos alimentos? Ele falou assim, quando vocês não fizeram a um desses meus pequeninos. Quando nós fizemos aos pequeninos, nós estamos adorando a Deus. Nós estamos servindo. É isso que a palavra quer nos mostrar, que existe um nível de relacionamento para com Deus que não é apenas na salvação, que não é apenas na santificação, mas que também é na adoração, e a adoração está ligada à obra, está ligada a serviço, está ligada à atitude. A adoração está ligada à atitude. Adorar a Deus é reconhecê-lo como nosso Senhor, tanto nas palavras quanto nos atos, nas obras, tá? Existem muitos que pensam que adorar é algo puramente intelectual. Eu amo a Deus, né? Eu tenho adoração a Deus, eu amo ao Senhor, eu tenho fé em Deus. Acham que é algo puramente do nosso intelecto, dos nossos sentimentos. Se esquecem de que, na verdade, a palavra adoração está ligada ao sacrifício, está ligada também ao servir, né? Assim como disse Jesus, só o teu Deus adorarás e o servirás. É só a Ele. Não existe outro Deus que você deva fazer isso. Então, isso na nossa cultura é uma influência filosófica. Na nossa cultura ocidental, nós estamos aqui no ocidente do mundo. E a nossa cultura ocidental, ela teve uma grande influência dos pensamentos gregos, dos pensamentos filosóficos. E o que eles pensavam? Que o que é espiritual, o que é importante, o que é material não tem importância nenhuma. Entendeu? Chamavam dualismo. Este dualismo, o que importa é o espiritual para Deus. O material não importa nada. Então existem pessoas que dizem, não, eu me visto do jeito que eu quiser, eu me porto da maneira como eu quiser, porque Deus não olha para o meu exterior, Ele olha para a minha intenção, para o meu coração. Mas será que é assim mesmo? Será que quando você não se porta como uma pessoa que não ama a Deus, que não tem conhecimento de Deus, que não tem reverência diante de Deus, será que você está demonstrando ao mundo a sua adoração por Ele? Será que você está expressando exatamente? Não estou falando aqui de você ter que se vestir num padrão, né? Eu acho tão engraçado, até assim,
Algumas vezes eu sempre questiono isso, né? Eu acho engraçado que algumas propagandas falam assim, moda evangélica. Eu fico falando, nossa, moda evangélica? Como assim? Não entendo isso. Como moda evangélica? Você tem que se vestir com reverência, né? Com decência. Isso não existe moda. É um princípio. Vocês estão entendendo? Para mim é inconcebível. Eu não consigo entender moda evangélica. Então tem moda católica? Então tem moda espírita? Então tem moda budista? Gente, são princípios que partem de dentro de nós para serem expressos através da nossa vida. Se adoramos a Deus, vamos adorá-lo com todo o nosso ser, com toda a nossa vida, através das nossas palavras, através do nosso vestir, através do nosso portar, através das nossas atitudes. Adorar a Deus é em todas as áreas da nossa vida. Então, quando eu falo de um relacionamento, de uma fé para adoração, eu estou falando de alguém que já passou pela fé da salvação, que já passou pela fé da santificação, ou está passando, né, cada vez mais fácil, vamos dizer assim, porque no começo é mais difícil, mas está passando pelo processo da santificação e que agora chega num patamar que diz: eu vou me portar segundo a vontade deste Deus. Eu vou morrer para mim mesmo. Foi isso que Jesus disse. Aquele que quiser vir após mim, que tome a sua cruz e siga-me. Cruz para mim é sinal de morte. Já expliquei isso para vocês. Então morra para você mesmo. Morra para a sua vontade, né? Eu já compartilhei com vocês aqui também nos vídeos que eu nunca achei que eu gostasse tanto de brinco. Um dia o Senhor falou para mim, faça jejum de brinco. E eu pensei, que coisa mais absurda, fazer jejum de brinco. Mas naquele dia, quando eu fui cumprir o que Deus havia me pedido, eu entendi o quanto aquilo fazia parte de mim. Muitas vezes nós não conseguimos nos enxergar quanto que as coisas estão entranhadas dentro de nós. E a gente acha que é algo normal, que nós achamos aquilo tudo é normal para nós. Mas chega um ponto, um nível da nossa fé, um nível do nosso relacionamento com Deus, em que nós realmente queremos adorar ao Senhor. E adorar é servir, adorar é prestar culto a Deus, através de todo o nosso ser. A Maria, também, ela unge os pés de Jesus, né? Gente, são 2:30. Meu Deus. Maria unge os pés de Jesus com aquele precioso bálsamo, né? E aquele foi um ato de adoração. Ela pegou nardo puro. Nardo é um perfume muito caro. Tanto que os discípulos falaram, nós poderíamos vender esse perfume e distribuir aos pobres. Por quê? Porque é um ato de adoração. Vocês entenderam, né? Que eu acabei de explicar. Quando nós servimos a um desses pequeninos, quando nós fizemos caridade, não com alguma coisa de troca, né? Porque o Senhor, Ele conhece a intenção do nosso coração. Se você quer abençoar alguém, para você tirar foto, para você pregar, para você falar que você abençoou, não vale nada, entendeu? Porque o Senhor conhece a sua intenção, Ele conhece o coração, né? Muita gente fala assim, agora esse ano é ano político, os políticos já estão distribuindo cesta básica, já estão fazendo isso, já estão fazendo aquilo, ajudando os outros, né? O Senhor conhece o coração, isso não engana ninguém. O ato que Deus aceita é o ato que realmente você ama aquela pessoa e você entende a sua dificuldade e você diz, eu vou te ajudar porque eu entendo a sua dificuldade, eu sei da sua necessidade. Você vai fazer isso para todos? Não, não vai. Por quê? Porque você tem que estar ligado ao Senhor, porque você não vai mudar o mundo, mesmo que você distribua todos os seus bens aos pobres, né? Como diz 1 Coríntios capítulo 13, que você faça caridade, né? Faça toda essa caridade e você não tem amor pela vida da pessoa, não sinta com ela aquela dor, aquilo não vale de nada. Porque na verdade o que vale é o amor que você tem pela vida da pessoa, de entender a dificuldade dela. O irmão Emerson Júnior está falando, Mateus 25, 35 a 45. Obrigada, irmão. Deus abençoe. Que ele fala assim, tive fome e me deste de comer. Jesus falando. Aí, viu, meninas, como é bom, né? A interação
do ao vivo aqui, né? Obrigada, irmão. Deus abençoe. Então nós entendemos que o Senhor, Ele aceita a nossa adoração através da nossa atitude. Qual é o nível de relacionamento que você está hoje com Deus? Você está na fé para a salvação? Você está na fé para a santificação? Ou você já está na fé para a adoração? Adoração é servir. Vai ter alguma coisa na igreja? Venha servir. Sirva a obra de Deus. Não importa o que vai fazer. Não importa. Vai distribuir Bíblia na rua. Vou junto. Quero distribuir junto. Vamos fazer comida na cozinha para vender, para levantar dinheiro para o congresso de adolescentes. Vamos ajudar. Aí você fala assim, mas você não ajuda. Eu não ajudo nisso, mas eu ajudo em outras coisas. Cada um tem o seu lugar de ajuda, de serviço. Nós não podemos ser todos pé, nem todos mão. Nós somos um corpo. E este corpo, ele serve de maneiras diferentes. Então, irmãs, e você que está nos assistindo, procurem o seu lugar de adorar a Deus, de servir a Deus, de entregar a sua vida para Deus. E eu não estou falando apenas dentro da igreja. Eu estou falando dentro da sua casa. É lá que você precisa adorar a Deus. Quem você é junto com seu esposo, quem você é junto com a esposa, no caso daqueles que estão nos assistindo. Adianta dizer que ama a esposa? Gente, eu vejo tanta gente na internet, muitas vezes postando foto com a esposa. Minha amada, minha querida, não vivo sem você. Verdade? Sem ela e sem as outras. Entendeu? Isso não funciona. Nós temos que adorar a Deus de toda maneira que somos, como somos, aonde estamos, e decididamente, literalmente, junto ao Senhor, como se Ele estivesse conosco o tempo todo. Eu já comentei aqui com você, de certa vez que eu fui questionada, e eu respondi naquele questionamento, naquele momento eu disse, a primeira pessoa que eu presto contas é para Deus. E Deus está comigo em todos os lugares. Então, se você me vê aqui, se você me vê em qualquer outro lugar, você vai me ver da mesma maneira. Eu não posso ser aqui uma coisa e outra coisa no outro lugar. Eu não posso. Tem gente, eu me lembro quando eu era recém-convertida, tinha gente que eu me lembro, né? Pessoas que estavam na igreja. Às vezes você encontrava o irmão, né? Que estava na igreja, lá na igreja, né? Aqui na igreja em Altaquari, se encontrava lá em Rondonópolis, estava lá bebendo umas, né? Entortando o caneco, vamos dizer assim. Eu não estou aqui falando contra beber, eu acho que cada um, ele precisa saber o que faz a sua vida, né? Cada um sabe o seu limite, cada um sabe a sua vida, não cabe a mim julgar ninguém. Mas depois da bebida vem o escândalo, né? Depois da bebida vem a briga, depois da bebida vem o adultério, depois da bebida vem a palavra torpe, depois da bebida vem a desgraça, ou seja, uma vida sem a graça de Deus. E a gente vê que, na verdade, isso não combina com adoradores. Adoradores não combinam, né? Isso não combina com adoradores. Então eu quero dizer isso para você, que o que importa é nós respondermos a Deus com as nossas vidas. Falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade, diz a palavra de Deus. Porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não for misericordioso. Se alguém disser, né, algum dos irmãos, está escrito isso em Tiago capítulo 2, tá? Se você quiser anotar aí, Tiago capítulo 2, eu vou ler alguns textos, do versículo 12 ao versículo 26. Diz assim, se alguém disser ao seu irmão de fé, que está com fome, né, vai dizer para ele, porém, vá em paz, aqueça-se, alimente-se até satisfazer, sem, porém, lhe dar nada, de que adianta isso? Isso é adorar a Deus? Tiago mostra que uma fé sem obras é uma fé morta. Uma fé sem obras é uma fé vazia.
Não adianta nada você dizer eu tenho fé. E lá está escrito assim, assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. A nossa fé para com Deus, se estiver morta, sem obra, sem atitude da nossa vida individual, em relação a Deus, em relação ao próximo, não vale de nada. Não vale de nada. Se Deus falar comigo, eu até me lembrei de uma outra irmã, né, que Deus tem uma aliança com ela, mas se Deus chegar para mim e falar assim para mim, isso para mim, irmãs, estou falando, não estou colocando doutrina na vida de ninguém, não. E ele chegar para mim e falar assim, a partir de hoje você não vai mais usar brinco. Adivinha o que eu vou fazer? Eu não vou mais usar brinco. Por quê? Porque para mim importa muito mais adorar ao Senhor e servir a Ele do que o meu brinco. Se o Senhor falar para você e diz assim, a partir de hoje você não vai mais tomar Coca-Cola. Olha a propaganda da Coca-Cola. O que você vai fazer? Você vai abrir mão daquilo. Porque é uma atitude. E eu quero dizer para você que o Senhor muitas vezes pede de nós coisas que talvez você não queira abrir mão. Mas você precisa entender que adorar a Deus também é servir a Ele. Servir a este Deus. É entregar-se a Ele, independentemente. E aí esse texto de Tiago diz assim, mas se alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me a tua fé sem as obras e eu lhe mostrarei a minha fé pelas minhas obras. As minhas obras é que vão demonstrar a minha fé. A minha atitude, o jeito de eu falar, o jeito de eu andar, o jeito de eu me vestir, o jeito de eu me portar. Isso demonstra a minha fé. Porque de nada adianta a gente ter fé e ser barraqueira. A verdade é essa, usar esse termo para todo mundo entender. Ser barraqueira. Qualquer situação está armando um barraco. Está virando guerra. Está virando contenda. Vai lá tirar satisfação. Gente, que atitude é essa de amor? Que falta de paciência é essa que as pessoas têm? E dizem que amam a Deus, mas tem falta de paciência no trânsito. Aqui no Taquari até a gente não tem. Ontem, assim, eu até passei por uma situação de vir uma pessoa que sem paciência no trânsito. Mas que paciência é essa? Você não pode ajudar uma pessoa que está em dificuldade? Está com dificuldade? Fez ali uma contravenção, infringiu a lei de trânsito? Tudo bem, gente. Quem de nós nunca infringiu? Seja paciente. Nós queremos mostrar nossa fé aqui no altar. Nós queremos mostrar nossa fé servindo lá no ministério, sendo líder do ministério, ou fazendo parte, ou estando à frente. Não. Servir a Deus, adorar a Deus é todos os dias, com todas as áreas da nossa vida, com toda a nossa maneira de viver. E aí, o texto aqui na carta de Tiago diz assim, você pode ver que tanto a fé como as obras estavam andando juntas. Aí ele fala sobre Abraão, vou ler aqui para você entender. Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? O que Deus falou para Abraão? Pega teu filho Isaque, apresenta ele, mata ele lá no Monte Moriá, oferece um sacrifício. O que Abraão fez? Falou, não, o Senhor falou para mim que eu teria filho, eu teria uma descendência, eu só tenho ele. Eu não posso oferecer ele para o Senhor, porque o Senhor me deu ele. O que Abraão fez? Pegou o Isaque, pegou, albardou o jumento, pegou o fogo, andou cerca de 3 dias e subiu ao monte, amarrou o Isaque. E eu quero lembrar a você que Isaque não era um menininho. Isaque tinha por volta de 16 anos. Isaque se deixou amarrar pelo pai. Porque você pode lembrar que Abraão teve Isaque com 90 anos, 100 anos. Então, quer dizer, um homem de 100 anos não tinha a força de um menino de 16, um moço. Isaque se deixou amarrar, mas perguntou para o pai, aonde está o cordeiro? Porque eu não estou vendo. O que será que Abraão falou para ele? E disse, você é o cordeiro, meu filho.
Deita aí em cima do altar. Deita aí que eu vou te imolar. Entendeu? E aí, naquele momento da ação de Abraão, Deus viu que a fé de Abraão era coerente com as suas obras. Coerente. Você vai fazer o que eu disser. Assim como se ele falar para mim, tira o seu brinco, nunca mais se use de brinco. A minha fé tem que ser coerente. A sua fé é coerente com aquilo que Deus tem falado? Isso é um nível de fé para adoração. A sua fé, através das suas obras, tem que ser coerente. E aí ele diz, você pode ver que tanto a fé como as suas obras estavam juntas, andando juntas. A fé foi aperfeiçoada pelas obras. A fé que foi aperfeiçoada pelas obras. Para nós, gente, muitas vezes é pregado ao contrário, que a nossa fé, ela influi as obras, sim, naquilo que cremos, mas a fé é aperfeiçoada pelas obras. Quem quer ter fé perfeita tem que ter obra, tem que ter atitude, tem que ter ação que agrada a Deus, tem que ter atitudes que realmente vão agradar a Deus. Isso é muito sério, isso é muito sério. Quando nós entendemos isso, a gente vê que Tiago escreve e diz assim, vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Eu entro aqui numa questão teológica muito sensível, porque Tiago escreve isso. E ele diz, uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Porque muita gente fala assim, eu creio em Deus, eu amo a Deus, mas vive uma vida totalmente longe de Deus, desregrada de Deus. Que fé é essa? Que não tem obras, que não tem atitude, que não tem serviço a Deus, serviço no sentido de servir a Deus e ao próximo como a si mesmo. Não foi esse o mandamento do Messias? Não foi esse o mandamento? Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças, com toda a tua autoridade, e ao próximo como a ti mesmo. Que fé sem obras é essa? Que não amamos a Deus, não amamos o próximo, não nos preocupamos com as pessoas, não sentimos a dor delas. É difícil isso, mas é o tempo que nós estamos vivendo. A nossa fé sendo provada pelo fogo. A nossa fé é aperfeiçoada pelas obras e não apenas pela fé, como diz o escritor de Tiago. Mas agora, para terminar, precisamos saber o que eu poderia fazer para agradar a Deus. O que é que eu preciso fazer para agradar a Deus? Você sabe, irmãs, que há um tempo atrás eu comecei a me perguntar. E o Senhor me mostrou um texto que eu vou compartilhar com vocês aqui. Um texto muito forte e um texto muito poderoso, que eu quero discorrer ele com vocês na próxima semana, se Deus quiser, tá? Se Deus assim permitir, nós vamos entrar nele, só nele. Mas hoje eu vou deixar ele para vocês meditarem. Ele está em Miqueias, capítulo 6, versículos 6 a 8. O que é que eu poderia fazer para agradar a Deus? Olha só o que o profeta Miqueias escreve. Com que eu poderia comparecer diante do Senhor e curvar-me perante o Deus exaltado? Aí Miqueias está falando, o que é que eu poderia apresentar a Deus que agradaria a Deus? Eu quero saber como adorar a Deus. Irmã Vânia, é tão forte isso, é tão profundo isso. E aí ele diz, Miqueias capítulo 6, versículos 6 a 8. Deveria oferecer holocaustos de bezerros de um ano, ou seja, mais de um, né? Ele está falando no plural. Vou pegar os bezerros de um ano, oferecer tudo queimado para Deus, como era antigamente. Lembra que antigamente os sacrifícios para Deus era através da oferta de animais, tá? Miqueias, vou falar para vocês aonde que está Miqueias. Não acharam, né?
Não acharam? Está no Velho Testamento, está entre Gênesis e Apocalipse. Está entre Gênesis e Malaquias para ajudar vocês, tá? Então, você pega Mateus, que é no Novo Testamento, e você vai voltando, tá? Você vai voltar, você vai passar Malaquias, vai passar Zacarias, Ageu, Abacuque, Naum, e aí você vai achar Miqueias, tá? Miqueias capítulo 6, versículo 6 a 8. Com que eu me apresentaria? Poderia comparecer diante do Senhor e curvar-me perante o Deus exaltado? Deveria oferecer holocaustos de bezerros de 1 ano? Ficaria o Senhor satisfeito com milhares de carneiros, com 10.000 ribeiros de azeite? Aqui está falando um monte de azeite. Devo oferecer o meu filho mais velho, o primogênito, por causa da minha transgressão, o fruto do meu corpo, por causa do meu próprio pecado? Será que Deus se agradaria, assim como ele pediu a Abraão, que oferecesse até mesmo o meu filho em favor do meu pecado? Olha só, gente, o que Deus fala com esse profeta. Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor... O que está aí escrito na sua Bíblia? Pede de ti. Aqui na minha versão está escrito que o Senhor exige. O Senhor pede para nós. Ele exige de nós. Ele cobra de nós o que é bom e o que o Senhor nos exige o quê? Pratique a justiça. Ame a fidelidade e ande humildemente com o Senhor nosso Deus. O Senhor nos pede 3 coisas para que Ele seja adorado: praticar a justiça, amar a fidelidade e andar de forma humilde com este Deus. Na próxima semana, nós vamos, a partir desse texto, discorrer o que é praticar a justiça. O que era amar a fidelidade, o que era andar humildemente com o nosso Deus. Irmãs e todos aqueles que nos assistem, isso é libertação. Libertação não é apenas orar por você, pôr a mão sobre você, determinar a cura, determinar que os demônios soltem você. Eu quero dizer a você que os demônios vão soltar você. A partir do momento que você resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Tiago 4,7 diz: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Quer ver o diabo fugindo de você? É ter uma vida reta, uma vida correta, uma vida que vive este nível de fé, de adorar a Deus, de agradar a Deus, de fazer o que Ele pede de nós. Vocês estão entendendo? Porque, na verdade, muitas pessoas, elas acreditam que viver a libertação, estar em libertação, é isso, né? É você fazer um culto. Não estou falando contra isso, gente. Estou falando que existem níveis, né? Existem sistemas de todas as formas. E, na verdade, muitas pessoas precisam deste culto que impõe a mão sobre a cabeça, que expulsa o demônio. Mas eu não me coloco nesta forma. Eu me coloco da maneira como nós estamos fazendo, estudando a palavra, conhecendo a verdade, e ela nos libertará. Não é uma libertação temporária, porque eu quero dizer para você que a gente pode expulsar o demônio da sua vida e ele vai voltar. Se você não se colocar segundo a vontade de Deus, né, em tudo aquilo que nós estamos colocando aqui, ele volta com outros 7. E o segundo estado da pessoa que foi liberta se torna pior do que o primeiro. Então, vamos manter a nossa casa cheia, limpa, adornada, porque os demônios vão sair. Eles vão sair, porque demônio não fica em casa limpa. Quando eu gosto muito desse exemplo que a pastora Tânia Tereza, falando nisso, estamos orando pelo pastor Otto, porque o pastor Otto esteve internado, né?
mas graças ao Eterno, graças ao Senhor Deus, ele já está em casa. A pastora Tânia Teresa sempre dá uma ilustração muito interessante. Se você tem um cachorro em casa e esse cachorro faz caca de cachorro, né? E essa caca cheira mal, você vai lá e você espirra perfume em todo aquele lugar que tá cheio de caca, tá cheio de mosca. É ou não é verdade? É ou não é? Adianta você passar perfume? Não, porque a mosca não vai sair. Você não adianta passar desodorizador de ambiente, porque a caca tá lá. Você tem que recolher a caca, você tem que lavar aquele lugar, e aí você vai desinfetar, e aí você vai passar desodorizador de ambiente, e o ambiente vai ficar cheiroso e vai ficar limpinho. A mosca não mais vai voltar. Agora, se você deixar a caca do cachorro, a mosca vai embora por um tempo, mas ela volta, porque a causa dela estar ali está presente. A causa que muitas vezes faz com que os demônios alcancem as nossas vidas está presente na nossa vida, através da forma que nós falamos, através da forma como nós nos portamos, através da forma que nós agimos. Vocês estão entendendo? Nós estamos querendo limpar a causa e deixar a sua vida em um nível de adorar a Deus, de entender que seja lá o que for que Deus pedir para você, para mim, seja uma coisa apenas uma coisa, apenas uma coisa, porque adorar a Deus, servir a Ele, é mais importante para você do que tudo. Eu sei que muitos de vocês já passaram por momentos de luto, momentos de dificuldade. Nesse momento, eu passo esse momento junto com a nossa querida irmã Raimunda. Porque o momento do luto, o momento da dificuldade é difícil. Ele é muito dolorido. Ele é muito difícil. Amanhã vai fazer 2 anos que a minha mãe faleceu. O luto ainda é presente, eu sinto falta. Mas eu sei que o Senhor é soberano. Eu entendo a soberania de Deus. Quando nós compreendemos a soberania de Deus, nós entendemos que apesar da dificuldade, apesar da luta, apesar da dor, Ele está conosco em todos os momentos da nossa vida. E muitas vezes, eu digo isso com muito temor e tremor, muitas vezes, Ele faz com que nós passemos por coisas necessárias para que cresçamos, porque o Senhor não quer que você permaneça na fé para a salvação. Ele quer que você avance na fé para a santificação, na fé para a adoração. Ele quer que a sua vida seja o próprio sacrifício. Vocês estão entendendo? Ele quer que a sua vida seja o sacrifício. Que você tenha disponibilidade de se oferecer ao Senhor e de entender, Pai, para mim isso não é nada. Porque para mim mais importa é adorar a Deus e o servir de todo o meu coração. Amém? E que nós possamos aprender a cada dia com esta palavra, né? Com essa palavra tão importante nas nossas vidas. Quero agradecer também a Silvânia, né, que está em Cuiabá nos assistindo. Quero agradecer também a Helenita e a Rose, né, Furtado também, que estão conosco agora nesse momento. Que bênção a gente poder ter essa oportunidade de, além de estarmos nós aqui, né? É bom estarmos juntas, de volta, também podermos partilhar isso para aquelas pessoas que não podem estar aqui e que vão ver isso depois, que vão ser edificados. Esse é o propósito da nossa vida, edificar uns aos outros, para que sejamos todos, através de uns aos outros, sermos melhorados, aperfeiçoados em obras e em amor. Amém? Que Deus nos abençoe. Eu vou chamar a Andréia
e a Andréia vai encerrar a nossa reunião de hoje. E eu quero dizer para você que nesse momento nós não podemos orar com você, né? A gente precisa manter o distanciamento que está previsto pelo decreto. Você está vendo que a nossa distância entre as cadeiras aqui, elas estão assim. Mas nós já temos o privilégio de estarmos aqui juntas, né? Acho que foram quase 2 meses sem reuniões, né? Praticamente 2 meses sem reuniões presenciais. Mas nesse tempo é muito bom estar aqui junto com você, né? E se você precisar falar comigo, você pode permanecer, a gente conversa, né? Após o encerramento dessa reunião. Eu vou chamar a Andréia, eu vou pedir para ela estar bem aqui no lugar onde eu estou para encerrar. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Que Ele olhe para nós e que Ele sorria, que Ele se alegre comigo e com você, com as nossas atitudes, com a nossa fé e com as nossas obras que aperfeiçoam a nossa fé. Amém? Amém. E nesse mesmo espírito, eu quero louvar e agradecer ao Senhor por mais esse momento de estarmos aqui reunidas. Eu quero louvar e agradecer por mais uma vez nós podermos estar na presença do Senhor, nos fortalecendo, nos enchendo da graça, do amor e da paz. Que o Senhor possa alcançar o coração de cada um dos que estão ao vivo conosco. Que o Senhor possa abençoar as nossas famílias, os nossos esposos, os nossos filhos, os nossos familiares de perto e de longe. Quero pedir ao Senhor também que Ele coloque um exército de anjos sobre a nossa cidade de Alto Taquari. Que o Senhor venha abençoar a nossa cidade, nos livrando de toda peste, de toda praga, de todo mal e de toda enfermidade. Que nenhum mal se achegue à nossa cidade. Que o Senhor abençoe os governantes, que o Senhor abençoe cada igreja, cada um que mora em Alto Taquari. Que o Senhor continue abençoando como nós estamos sendo abençoados e que nós possamos prosperar, que a cidade de Alto Taquari venha prosperar na presença do Senhor. Nós queremos também pedir que o Senhor cubra com o sangue do Cordeiro cada um dos nossos familiares, de perto ou de longe. Que o Senhor esteja guardando os nossos caminhos, livrando de todo o mal. Nós louvamos e agradecemos ao Senhor por estarmos aqui reunidas mais uma vez. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. Que o Senhor possa nos acompanhar, estar conosco por esse resto de semana, este final de semana, e que possamos permanecer na presença do Senhor. Glória a Deus Pai, glória a Deus Filho, glória a Deus Espírito Santo. Que o Senhor abençoe cada um de vocês. Amém? Amém. Que Deus abençoe, irmãs.